Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aí no Conhecer e Aprender. Hoje é segunda-feira, a gente começa mais uma semana com um assunto super relevante e voltado à educação aqui no Conhecer e Aprender. Hoje eu quero te convidar, na verdade, a conversar comigo sobre redação. De que forma que a gente pode fazer uma boa redação? E a gente vai conversar sobre outro tema também que está um pouco relacionado a isso, de certa forma, que é a leitura. Dizem que um bom leitor é um bom escritor e vice-versa. A gente vai saber se isso é verdade mesmo, e quem vai comprovar tudo pra gente ou não é a professora Cíntia Espátula. Ela já está aqui no estúdio, pronta para conversar com a gente. Então, se você tiver alguma dúvida, é só você mandar aqui pro nosso Facebook. E falando nisso, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, a gente sempre diz, a professora já te chama de doutora, olha, a gente sempre deixa a oportunidade do nosso público conversar com a gente através das nossas redes sociais. O Facebook é uma delas, é facebook.com/conhecer e aprender, e aí por lá eles podem mandar todas as perguntas e todas as dúvidas pra gente tirar aqui ao longo do programa. Vamos lá, espero que haja muitas perguntas. A gente está pronto para responder, né? Claro, sempre. Então, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigada por atender nosso convite. A gente vai conversar hoje sobre redação, né? Você é professora de redação, Isso. Então ninguém melhor para falar com a gente sobre esse assunto. E redação é, sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer aos meus alunos que é a prova que define para o vestibulando, ou a redação coloca o candidato na universidade ou tira. Então, a redação realmente ela é a nota que mais vale em todas as bancas. É interessante porque quando a gente fala sobre o vestibular ou então sobre uma prova, um concurso mais específico, as pessoas vão sempre prestando mais atenção, dando um pouco mais de atenção àquela disciplina ou então àquela área que mais pesa na hora da decisão, né? Por exemplo, se eu quero engenharia, provavelmente eu vou estudar um pouco mais de matemática. Se eu quero história, eu vou estudar um pouco mais da área de humanas. E no caso da redação não tem essa. Como você disse, está servindo para toda a área. Qualquer área, na verdade, qualquer área você tem que ter um bom texto, né? Para você conseguir a vaga, você precisa de um bom texto. Então, para a gente começar essa conversa, né? Qual é a estrutura de uma redação hoje em dia? Como que a gente monta estruturalmente falando mesmo, uma redação para concurso, para vestibular, ou então dentro da própria escola, como que a gente tem que organizar? Bom, o texto é um texto dissertativo, né? E todo texto dissertativo ele é estruturado com uma introdução, parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Dependendo da banca, essa conclusão pode ser uma conclusão síntese ou uma conclusão intervenção, né? Falando-se de Amazonas, nós temos o Enem para o FAM, temos o PSC e temos a OEA com o macro e o CIS. Mas, como eu estava dizendo no início do programa, dizem que um bom leitor é um bom escritor e um bom escritor, consequentemente, é um bom leitor. Isso é verdade? Na verdade, produzir um bom texto depende de duas práticas, né? A prática da leitura e a prática da produção. Então, não necessariamente o bom leitor vai ser um bom produtor de texto. Ele precisa das duas práticas, ele precisa ler e ele precisa produzir. E o vestibulando, ele precisa de que um professor faça essas correções, até para indicar os erros e ele posteriormente corrigir os erros. Essa prática da leitura, vamos dizer, ela tem que ser estimulada desde cedo? Ou é possível que um vestibulando, porque eu conheço muitas pessoas que na hora que tem que fazer uma redação para um fim mais específico, na escola a gente tem que fazer redação o tempo todo, mas por causa da disciplina de redação mesmo, né? E aí, de repente, você se depara com concursos ou então com situações mais específicas que te exigem uma escrita melhor, que te exigem uma boa escrita e que vai, como você disse, definir se você vai ter essa vaga ou não. E aí as pessoas começam a engolir os livros, a ler muito e vários temas, para poder ter mais vocabulário também. Isso. E aí ter como produzir um texto melhor. Adianta? Ou a gente pode dizer que essa prática da leitura tem que vir desde cedo, senão não vai funcionar? Na verdade, os pais, né, que estão nos assistindo, é interessante que eles comecem o estímulo à leitura desde cedo. Aquela ideia da mãe, de o pai lerem para as crianças, para despertar, né? Na verdade, eles vão despertar isso, o gosto pela leitura. Isso é importante. Porque daí vem o adolescente, eu costumo dizer que qualquer leitura é válida. Mas aí, conforme o tempo vai passando, essa leitura precisa de uma qualidade também. Na verdade, os jovens eles gostam muito das leituras de moda, né? Os famosos best-sellers. Então, assim, só esse tipo de leitura não é suficiente.
para a redação do vestibular, não. Claro, como eu costumo dizer, toda leitura é válida, amplia vocabulário, mas ele precisa diversificar essa leitura. Ele precisa, na verdade, diversificar para quê? Para que ele consiga ter conhecimento de mundo para a produção. E, inclusive, essa questão do vocabulário é interessante porque a gente se depara com as mídias sociais, né? Isso. As redes sociais, no caso. Quando a gente fala sobre as abreviaturas, todas essas questões do você, que já foi voz me sei, hoje em dia é você, mas já está chegando no VC. E eu lembro que a minha professora de redação sempre pegava no nosso pé. Ela dizia, olha, se vocês escrevem VC no dia a dia, vocês acabam escrevendo VC na redação também. A gente acha, tem criança, tem adolescente que acha que isso é história, né? Mas não é real. Não é. Na verdade, o jovem ele tende a transferir a linguagem da internet para a redação. Porque são mundos diferentes. Nós temos, a linguagem ela é diversificada, que a gente chama de variações linguísticas. E, no caso, cada situação comunicativa eu tenho que empregar uma linguagem específica. Então, a linguagem da internet é para a internet. A redação é uma linguagem que vai obedecer a norma padrão da língua. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Para tudo isso, com certeza. Outra questão também, que as pessoas que costumam ler acabam se expressando melhor. Essa forma de expressão sai mais naturalmente, a gente percebe que a pessoa tem menos dificuldade de falar e que tem o que dizer também. Isso é interessante. Isso. É o conhecimento de mundo, né? Para a produção, porque assim, falando-se de vestibular especificamente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter temas polêmicos, geralmente da atualidade. E com as redes sociais, como você falou agora há pouco, né? Nós temos o jovem muito ligado às redes sociais e nós temos muitos debates nessas redes sociais. Só que os textos produzidos nas redes sociais não são textos para uma boa produção no vestibular. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta ainda com esse assunto. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, é só mandar pra gente através do nosso Facebook. Não fique envergonhado. Quem não quiser se identificar, diz que foi um amigo, não tem problema. O importante é você não sair daqui com nenhuma dúvida sobre o nosso assunto de hoje. E daqui a pouco a gente volta. É tão rapidinho, não precisa sair daí. A Bebê Bombom foi pioneira em muitas questões. A primeira de todas e uma das mais importantes, o fato dela ter sido construída para funcionar como uma creche-escola. Espaço físico, banheiros, água de poço artesiano. Há 30 anos atrás, a água de qualidade bem inferior nós tínhamos. Daqui, a evolução da gente, da Bebê Bombom, foi um processo de conquista mesmo. A Bebê Bombom começou a trabalhar com crianças de 0 a 4 anos, depois cresceu até a alfabetização, e daqui cresceu Conexos, do 1º ao 4º ano, hoje do 2º ao 9º ano. Também a parceria na questão da família. A Bebê Bombom se entende como parte da formação da criança, parceira da família. Então, chamar os pais para serem orientados. Afinal de contas, não se estuda para ser pai e ser mãe. Nós vamos sendo pais e mães no processo de erros e acertos. Mas, mais que tudo, fazer 30 anos significa ter várias histórias cruzadas nas nossas histórias. Várias histórias de vida, histórias de alegria, de felicidade, de conquistas que fazem parte da nossa história de vida profissional e da nossa história de vida pessoal. Então, eu só tenho a agradecer por todos aqueles que, junto comigo, fizeram essa história e junto conosco acreditaram na nossa escola, na Bebê Bombom. Já estamos de volta com o Conhecer e Aprender. Hoje nós estamos conversando sobre redação, as formas de fazer uma boa redação e como que a gente pode chegar até a finalização desse processo com sucesso. Então a gente está falando também de leitura e quem está nos ajudando hoje nesse bate-papo é a Cíntia Espátola. Ela está aqui conversando com a gente sobre redação, inclusive ela é professora de redação. Isso. Então ninguém melhor do que ela para poder tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. A gente foi para o intervalo falando sobre leitura, né? As pessoas que se expressam melhor, as pessoas que utilizam um melhor vocabulário por causa dessa leitura, e a gente vê que isso é frequente. Mas dentro de uma sala de aula, por exemplo, de ensino fundamental ou de ensino médio, já é possível perceber essa diferença? Com certeza. Se o jovem teve na infância o estímulo à leitura, nós já percebemos na oralidade e na escrita do adolescente, do jovem. Nós já conseguimos perceber aquele que tem facilidade e aquele que não tem. É claro que existem as habilidades.
Eu costumo dizer que escrever não é fácil, é difícil, mas é uma habilidade que pode ser adquirida com a prática da leitura e da produção. Daqui a pouco a gente vai conferir, inclusive, a história do Kelvin. Ele acabou de fazer o vestibular, a gente sabe que o vestibular passou, né, há pouco tempo, e ele tirou 1000 na redação. 1000 na redação do Enem. Então a gente já subentende que ele tem algumas dicas para poder passar para o pessoal de casa, né? Isso. E uma das coisas que ele fala na matéria, vocês vão conferir logo, que eu achei muito interessante, é a questão da repetição. Ele repetia muitas vezes as redações que ele fazia, pedia para o professor corrigir, e ele refazia aquilo que o professor apontava, os erros que o professor apontava. Na verdade, o vestibulando ele tem que ter a produção, a correção de um professor, né, de um especialista, que possa indicar a ele os erros, para que ele refaça o texto, né? E aí ele leve ao professor para que ele indique, olha, está bom, não está. Na verdade, produzir por produzir, sem a correção de um professor, não vale a pena, porque daí haverá a repetição dos erros. Então, precisa da correção de um professor, o professor indicar o que deve ser corrigido no texto, né? O candidato, o aluno refaz e aí leva de novo ao professor. Bom, então já que a gente já falou dele, vamos conferir aí a história do Kelvin, que é um aluno, a gente apelidou de aluno nota 1000, justamente por ele ter tirado 1000 no Enem. A gente vai saber quais são as dicas dele para você que está em casa. A aprovação no vestibular é um dos maiores medos dos alunos finalistas do ensino médio. Nós conhecemos o Kelvin, que descobriu a importância do foco e dedicação, não só nas matérias que tinha afinidade, mas na tão temida redação. Sempre tive vontade de fazer o que eu quero, que é trabalhar nessa área de computação. E eu só tive realmente foco assim nos estudos, foi no meu segundo ano. No meu primeiro ano eu não tive tanto foco. E a partir de lá, né, que eu comecei a estudar várias horas por dia para poder se concentrar melhor nos estudos. Uma coisa que eu aprendi é que se você quer fazer alguma coisa, é bom você entender como essa coisa funciona. Então eu sempre fui resolvendo provas de anos anteriores do Enem, do PSC, dos vestibulares que eu ia concursar. Eu fiz um pequeno período de cursinho e o meu professor ele propôs uma ideia interessante, que era fazer pelo menos uma redação por semana e trabalhar bem com essa redação, não só fazer e jogar de lado, ver os erros dessa redação e o que você pode melhorar nela. Então, eu sempre pegava essa redação e procurava com os professores onde que eu estava errando e sempre perguntava dele como que eu posso melhorar. E o resultado foi certo. Kelvin nem acreditou quando viu a nota. Quando eu vi pela primeira vez, né, eu não acreditei. Eu até recarreguei a página várias vezes porque não conseguia acreditar que eu tirei 1000 na redação. Porque eu já tinha visto dados dos anos anteriores e normalmente entre 200 e 100 pessoas que tiram 1000 na redação no Brasil todo. E eu fiquei bem surpreso com a minha nota. Verdade seja dita, a mãe ficou cheia de orgulho. Como o foco dele era matemática, eu fui logo ver a nota de matemática, né? Que foi 880. E o da redação ficava bem no final. Aí quando eu fui abrindo, aí 1000 na redação e eu estava em casa, né? E eu chamei ele e disse assim, meu filho, você tirou 1000 na redação? Ele, mãe, eu tirei 1000 na redação. Tu sabe o que é isso, Kelvin? 1000 na redação? Ele, eu sei. Assim, nessa simplicidade mesmo, ele falou. Mas o apoio familiar também foi fundamental. Quando a gente recebeu esse sistema de estudo no 9º ano para o Kelvin, sistema Ari de Sá, eu dei uma lida no que seria o papel dos pais para ajudá-los, né? Conseguir passar em concursos, vestibulares, de modo geral. Então lá eles falavam que o aluno teria que estudar no mínimo tantas horas diárias e que os pais tinham que acompanhar isso. Então foi isso que eu me propus a fazer. Você estuda no mínimo 2 horas por dia depois da escola. E é claro que não existe fórmula mágica, mas o sistema de ensino adotado pela escola de Kelvin ajudou bastante. O Centro Educacional Recanto da Criança, quando ele pensou em trazer um sistema de ensino para o Recanto, ele encontrou no sistema Ari de Sá uma fórmula muito agradável de se tratar. Dos adolescentes não terem aquele compromisso de estudar 48 horas. A fórmula do sistema Ari de Sá é 2 horas ao término da escola. Quando chega em casa, toma o banho, se ele quiser dormir, ele dorme, se ele quiser tocar um violão, ele toca,
mas ele tem o compromisso de estudar 2 horas depois. Se ele fizer isso de segunda a sábado ou de segunda a sexta, o resultado aparece. E aparece na magnitude que a própria criança ela fica diferente na atitude dela, porque vira uma rotina, não fica cansativo e fica, acima de tudo, prazeroso de se fazer. O resultado aparece. Nosso aluno nota 1000, o nosso outro aluno passando em 5 faculdades, as outras passando em 3 e 2. Isso depende do desejo do aluno. Muito legal a história do Kelvin, e mais legal ainda o jeito que ele contou pra mãe dele, né? Ele diz na matéria, a mãe dele diz na matéria que ele foi todo inocente de dizer pra ela, eu tirei 1000 na redação. Aí ela disse pra ele, meu filho, 1000, você tem noção do que é 1000 numa redação? E ele, Redação do Enem. Eu tenho. Ele não tinha noção, né, da valiosidade que era ele ter tirado a nota máxima no Enem. E aí a gente tem uma história também muito legal do Kelvin, porque a partir do 2º ano dele no ensino médio, ele começou a ler bastante, ele começou a se concentrar muito nos estudos. E aí a gente percebe que realmente tem um resultado, né? Verdade. Depois de um tempo ele teve o resultado dele. E vale ressaltar que foram, né, no Brasil todo, 77 notas 1000 apenas. Então o Kelvin é um desses 77. E aqui do Amazonas, E aqui né? do Amazonas, Isso é até acho um ponto único. importante pra gente conversar, porque a gente sempre tem muitas críticas em relação à educação aqui no Amazonas, né? Tanto a escrita, quanto a leitura, aos estudos no geral. E é muito interessante que a gente encontre resultados tão positivos aqui dentro da nossa terra. Na verdade, as escolas no Amazonas, tanto particulares quanto escolas públicas, elas têm se adaptado, né? Houve um período que o Amazonas não aprovava medicina no Enem. E, na verdade, isso já está mudando. Então, as escolas estão se adaptando realmente à linguagem do Enem. E o resultado é esse. Muito positivo, Com por sinal. certeza, muito positivo. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa aqui no nosso bate-papo, mas é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Conhecer e Aprender. Eu estou enfatizando que é o último bloco, que é para você não esquecer de enviar a sua participação para a gente. Lá através do nosso Facebook, facebook.com/conhecer e aprender, você consegue dizer tudo aquilo que você está sentindo em relação ao tema de hoje, todas as suas dúvidas, o que está afligindo o seu coração sobre redação, e a gente vai tirar hoje aqui no programa. Daí, quem sabe, você está cometendo algum erro, né, na sua redação. Às vezes acontece, né, Cíntia? A gente Sim. acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. A gente vai solucionar hoje, e aí você já vai sanar esse defeito da sua redação para te dar mais chances de passar em algum tipo de concurso. Aproveitem para perguntar, então. A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com o Conhecer e Aprender, e agora chegou a hora. A gente vai conversar sobre a estrutura de uma redação. A gente já conversou sobre leitura, a gente já falou sobre todo esse processo do leitor até chegar a um bom texto, e agora a gente vai saber o que é um bom texto, do que se trata um bom texto. Então, Cíntia, para a gente começar, a gente já começa com uma introdução, naturalmente, né? Isso. Normalmente todos os textos têm uma introdução. Existe uma palavra específica para você começar esse texto? Na verdade, o que é melhor que o candidato evite clichês, né? Então, existem formas de se introduzir, mas vamos lá, uma dica aí para quem está assistindo, né? Começa com a definição do tema. Essa é uma forma. Existem várias, mas começa com a definição do tema. Então, vamos pegar intolerância religiosa, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, que foi o Enem 2016. E que pegou muita gente, né? Isso, né? Na verdade, pegou muita gente porque houve tangenciamento, porque o candidato falou sobre intolerância religiosa, não sobre os caminhos para combater. Então, uma boa dica aí começa definindo o que é intolerância religiosa. Essa é uma forma, existem outras, né? Bem melhor do que começar com clichês. Né? O que são clichês? São expressões muito usadas, muito batidas, que é melhor evitar no texto. A gente já conhece até algumas palavras que são específicas, tipo atualmente. Atualmente, Alguns hoje em dias. dia. Isso. Eu lembro que na época que eu estudava, quando a gente chegava com um texto que começava com hoje em dia, atualmente ou normalmente, a professora já mandava voltar para poder refazer isso, porque realmente era muito clichê. Na verdade, os alunos eles têm dificuldade, né? Eles têm a ideia, mas tem como começar.
Então, definindo o tema é uma forma de começar. Uma outra também que costuma causar impacto no avaliador é fazer alusão histórica, daí a importância da leitura. Né? Faz alusão histórica do tema, faz na verdade, uma conexão do hoje com o ontem para explicar o problema de agora. Porque, na realidade, é como se a gente estivesse fazendo uma fundamentação teórica, né, dentro desse texto. É o conhecimento de mundo. Na verdade, o conhecimento de mundo ele vai aparecer durante todo o texto, na introdução, no momento da argumentação, que é o desenvolvimento, e na conclusão. Cada parágrafo deve ter mais ou menos quantas linhas? Bom, na verdade, o texto ele precisa ser harmonioso. Eu não costumo definir número de linhas, né? É interessante que os parágrafos eles tenham mais ou menos o mesmo número de linhas para que ele esteja bem desenvolvido. Né? Então, assim, fechar, não gosto de dizer isso, né? É bom deixar que o candidato, o aluno, tenha aí a criatividade dele para produzir. Mas ele precisa, como o texto, o parágrafo precisa ter início, meio e fim. Ele precisa iniciar a discussão daquele parágrafo, ele precisa desenvolver e finalizar aquela discussão. E o interessante, uma coisa que eu lembro que era muito complicado e muitos estudantes reclamam disso também, que esses parágrafos eles precisam ser claros, né, por si só. Então, é o que você disse, tem que ter o início, o meio e o fim de um parágrafo, mas ele não pode estar solto dentro da redação, né? Não. Ainda tem que ter uma conexão entre eles. Essa conexão, gente, é sempre um terror na verdade, das pessoas que escrevem. Na verdade, é a unidade textual. Aí nós temos os elementos de coesão. Exato, os mecanismos essa palavrinha de coesão. É manter a ligação do todo, né? Da mesma forma que você precisa manter a conexão do parágrafo, usando conjunções, pronomes, principalmente, mas qualquer palavra pode ter essa função, ele precisa também ter, durante todo o texto, essa coesão, ou seja, conectar as partes, né? Então, na verdade, quando se finaliza um parágrafo, já se deixa, né, uma ideia de que ele vai continuar, o texto vai continuar a discussão, mas com um outro argumento, por exemplo. E para a gente finalizar, já que a gente está falando de um texto, falamos da introdução, do desenvolvimento, o que dizer numa conclusão? Na verdade, a conclusão, o candidato ele precisa retomar a tese. Lá na introdução, o que ele apresentou? O tema, ele trouxe o tema com a definição, com a alusão histórica, apresentou a tese dele. O que é a tese? Na verdade, a tese é a opinião que ele tem sobre aquele tema, né? E o que ele precisa lá na conclusão? Ele retoma a tese. Se a conclusão é uma conclusão síntese, ele vai finalizar, ratificar o que disse e finalizar o texto. Se a conclusão for uma conclusão intervenção, que é obrigatória no Enem, ele retoma a tese, retoma o problema e apresenta possíveis soluções para aquele problema. Parece um bicho de 7 cabeças, mas com treino a gente consegue alcançar um bom resultado, Consegue, né? Leitura e produção, sempre. Cíntia, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que para quem precisa escrever em casa agora ficou mais fácil com as suas dicas. Eu espero que sim. Muito obrigada também pela oportunidade. E para você que está em casa, muito obrigada por nos acompanhar mais uma segunda-feira aqui no Conhecer e Aprender. Quarta-feira, o Durval está aqui com vocês a partir das 14 horas e segunda-feira que vem eu estou de volta também. Não esqueça que a gente está 24 horas pelo Facebook. Até logo!